Agora sim vamos ao Salmo 39. Então, nós estamos numa série de pregações com base nos Salmos de Lamentos. Já ouvimos algumas pregações, Salmo 5, 6, 7, 32, 38, agora 39. Todos eles são Salmos de Lamentos e têm como características a confissão de pecados e a oração de confiança na providência de Deus, na salvação de Deus. E também podemos ver isso aqui no Salmo 39, embora cada salmo mantenha uma particularidade, né? E também veremos essa particularidade no Salmo 39. O Salmo 39, ao mestre de canto, Jedutum, Salmo de Davi. Provavelmente isso quer dizer que Davi compôs o salmo, mas entregou a Jedutum para colocar uma melodia. Ele era homem dedicado à música. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouro e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Vamos orar, vamos pedir a ajuda do Senhor durante a pregação. Senhor Deus, mais uma vez nós pedimos a tua bênção sobre nós e sobre as igrejas cristãs, onde nessa noite a tua palavra estiver sendo pregada em verdade. Por favor, concede ao teu povo que se congrega a graça do teu Espírito Santo para que essas palavras sejam poderosas em suas vidas. Olha para nós, pecadores que somos e peregrinos no mundo cheio de pecadores impenitentes. Tem misericórdia e nos salva, Senhor. Nos preserva e nos protege da mão dos nossos inimigos. E mais uma vez nos concede a grata alegria de nos identificarmos com esse salmo e sermos consolados juntamente com ele, assim como juntamente com o salmista o foi, e também possamos aprender com ele sobre como nós devemos viver como peregrinos desse mundo. Nós rogamos a tua bênção sobre nossas vidas, confessando os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, vocês devem ter percebido que esse salmo, embora seja um salmo de lamento, ele é um salmo carregado de sabedoria.
Vários salmos de lamento que nós temos visto são ao mesmo tempo salmos de sabedoria. Existem muitas instruções para nós nestes salmos. Nesse Salmo 39, nós aprendemos sobre a dura realidade debaixo do sol, como nós costumamos ler no livro de Eclesiastes. A vida debaixo do sol é uma vida dura por causa do pecado e do mal. O mal assola o mundo todo e também atinge o crente que peregrina entre os demais pecadores, e também mostra que esse mal que permeia o mundo todo é um contraste com o bem que procede de Deus. Então devemos estar atentos que a prosperidade dos ímpios nesse mundo, e por causa da opressão que eles nos causam, é uma grande tentação de nós, como crentes em nossa peregrinação, cairmos no pecado da murmuração, deixarmos de confiar em Deus e de recorrer a Deus para então reclamar aos ímpios por causa dos sofrimentos que nos têm causado. Então esse salmo, nesse ponto, ele também nos serve como um chamado à prudência, para a confiança que devemos manter durante o tempo da nossa peregrinação. Então, olhando para o Salmo 39, podemos perceber esse aspecto de peregrinação no Salmo. No final do primeiro versículo, ele indica que ele vai ficar calado diante dos ímpios. Então fala sobre a vida do crente no meio dos ímpios. Mas ele deixa mais claro no versículo 12, no final do versículo 12, quando ele claramente indica: porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram. De fato, ele, nesse salmo, descreve esse desafio dos crentes como peregrinos de atravessarem esse mundo quebrado pelo pecado com uma atitude prudente. E de fato, nós sabemos, o nosso destino final é o céu. A nossa vida aqui é passageira, nós estamos de passagem, estamos atravessando. O nosso alvo é a Canaã celestial, a Jerusalém celestial, conforme nós lemos sobre ela em Apocalipse capítulo 21 e 22. Então, durante a nossa peregrinação por esse mundo, no meio dos ímpios, no mundo cheio de pecados, não devemos esperar coisas muito boas. Não devemos nos surpreender com os males que nos sobrevêm. Nós temos que suportar a presença inconveniente do pecado e dos ímpios, que são os pecadores que não se arrependem, e ainda temos de reconhecer que carregamos esse mal em nossa própria natureza. Nós somos pecadores. O mal está sempre conosco. Nosso coração, como vimos hoje de manhã, é uma fonte permanente de pecados contra o qual nós devemos lutar durante toda a nossa vida. Então reconhecemos que além dos males decorrentes do próprio pecado, o pecado trouxe dano à boa criação de Deus e, consequentemente, muitos sofrimentos decorrentes da presença do pecado no mundo. Temos ainda que lidar com a presença e a opressão dos ímpios. Por onde quer que a gente ande, a gente vai estar sempre sujeito às opressões dos ímpios. Eventualmente, a gente pode experimentar um momento de relativa paz, de talvez o ímpio não estar nos perseguindo. De fato, a igreja também experimenta esses momentos, mas isso não é porque haja qualquer coisa boa no ímpio, mas é por causa da providência de Deus em preservar a sua igreja. E mesmo quando o ímpio age de maneira solidária, ele faz isso pelos interesses próprios, e não por causa de temer a Deus, e muito menos por amor à igreja. Porque quanto à igreja, pode ter certeza que está no coração do ímpio o desejo de destruí-la, de extingui-la da face da terra. Mas nós somos crentes. E como crentes, que atitudes nós devemos ter diante desse ódio, dessa hostilidade que os ímpios têm contra nós?
O Salmo nos aponta para o silêncio como a resposta do crente diante dos desafios, diante dos ímpios. O Salmo mostra que nós não fomos colocados nesse mundo como juiz da causa. Nós não fomos colocados nesse mundo para solucionar os problemas causados pelo pecado e pela opressão dos ímpios. Nós não temos poder para isso. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode frear o ímpeto de um coração corrupto. Só Deus pode pôr limite aos ímpios. Por isso, a nossa atitude diante dos ímpios desse mundo é a atitude de silêncio, demonstrando confiança completa em nosso Deus e esperando dele o socorro e a providência que precisamos. Então, de fato, o silêncio, conforme nós vemos já aqui no versículo 1, é um aspecto muito importante aqui no Salmo. Você note que não apenas o versículo 1 e 2 falam sobre o silêncio do salmista diante dos ímpios, como sinal de confiança e aceitação na providência de Deus, mas também fala sobre a língua a boca falando e a língua se soltando diante de Deus, a parte B do versículo. Fala também para Deus não ficar em silêncio. Ele ficou em silêncio, mas Deus não pode ficar em silêncio, porque o silêncio de Deus significa a nossa reprovação. Então ele apela no versículo 12 para que Deus não fique em silêncio diante das suas orações que são regadas por lágrimas. De fato, o silêncio domina todo o Salmo, desde a atitude que o crente deve ter diante dos ímpios, a quebra do silêncio somente diante de Deus e o apelo para que Deus, esse sim, não fique em silêncio diante das nossas aflições. Silêncio diante das aflições, das pressões que nós sentimos é coisa difícil. Por isso nós lemos Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 10. Porque é um texto que claramente mostra que nós não conseguimos manter o silêncio necessário no trato com o controle do pecado nesse mundo. Tanto o pecado que está em nosso próprio coração, e é mais nesse sentido que Tiago fala, o pecado que realmente domina a nossa natureza e como controlar os ímpetos desse pecado que avultam em nossa natureza. E por isso Tiago usa algumas imagens para nos ensinar sobre o poder da língua e a dificuldade para controlá-la. Ao mesmo tempo, o bom resultado para aquele que pela graça de Deus consegue controlar a língua. Então Tiago fala sobre uma faísquinha que caída na floresta pode gerar um grande incêndio. De vez em quando a gente lê mesmo nas reportagens que alguém até passando na estrada fumando, joga uma guimba de cigarro no acostamento e às vezes a palhinha que está ali dá início a um incêndio e isso se perde por dentro da floresta. E ele dá a imagem também de um navio que, apesar de sua dimensão, um pequeno leme pode controlá-lo até nos momentos mais adversos do mar revolto. Então, com essas imagens, ele realmente ensina que é um grande desafio para nós, porque a língua, embora um pequeno membro, ele realmente se mostra muito forte, muito poderoso dentro de nós, e ele, como um pequeno membro, controla todo o nosso ser por causa do pecado que é o seu aliado. Então, para nós é um desafio enorme, mas traz bons resultados, quando com a graça de Deus a gente consegue manter a nossa boca fechada, não diante de Deus, mas diante dos ímpios. É claro que reprimir a língua enquanto nós estamos sofrendo, estamos sendo atacados, hostilizados, não é realmente uma tarefa fácil, não é uma coisa simples de se alcançar. A língua, melhor dizendo, o controle da língua diante desses momentos é quase como aquele desafio de você conter a dor em uma situação
de agonia intensa. Pense que é fácil para alguém reprimir a dor enquanto o corpo está queimando, deixamos? É fácil para alguém reprimir a dor enquanto o câncer está comendo por dentro? Muito difícil. E a Bíblia reconhece isso. É até humanamente impossível também nós reprimirmos os impulsos de nossa natureza caída, quando especialmente provocadas. E de fato, o salmista que usou essa imagem de uma língua indomada, uma língua que ele está lutando para domar, e que Tiago falou sobre, de fato, ninguém consegue domar. Então, como combinar isso, hein? O fato é que, naturalmente falando, a língua é um instrumento indomável, e somente com o auxílio e graça de Deus é que nós podemos, minimamente, às vezes, conter os impulsos de nossa natureza que extravasam por meio da língua. Mas devemos reconhecer que, às vezes, chega ao nosso limite e simplesmente não dá mais para segurar o grito. A dor, às vezes, é tão intensa, a perturbação na alma é tão grande que simplesmente você explode, você não consegue mais. Não consegue. Bom, o Salmo reconhece que realmente esse queimou, essa angústia na alma. O versículo 3 diz que quando ele emudeceu em silêncio, calou acerca do bem aqui por causa do bem, porque o que ele está dizendo aqui é que ele tem um alvo, é o bem que ele está visando, que é Deus. Por causa de Deus ele está lutando para se conter em silêncio, mas chegou um momento que simplesmente ele não conseguia mais, e ele começou a falar, aqui é até uma redundância, ele começou a falar com a própria língua, no final do versículo 3, disse eu com minha própria língua. Então, até agora ele estava em silêncio, estava lutando e resistindo para não ter de abrir a boca diante dos ímpios. Mas quando realmente a situação se tornou incontrolável e já não dava mais para segurar, e ele então abre a boca, ele se vira para Deus. Essa é a mudança aqui. Quando ele não dá mais para segurar, o crente transforma as suas queixas em um lamento dirigido ao Senhor. Isso é perfeitamente legítimo. E é isso que o salmista faz aqui. E só para deixar claro, quando fala sobre silenciar diante do mal, não significa que nós não possamos recorrer a nenhuma estrutura desse mundo para combater o mal que muitas vezes nos acomete e a gente tem que ficar sofrendo sem fazer nada. Não está falando sobre isso, porque a Escritura nos indica que Deus, ele dirige o mundo e limita o mal no mundo por meio das autoridades que ele mesmo constituiu. Então, Romanos 13 fala sobre o poder da espada para limitar o mal. Então, nós podemos recorrer, sim, e também não significa que a gente não pode procurar estar em paz com as outras pessoas, porque eles são ímpios, porque também lemos a partir de Romanos 2,18, que na medida do possível nós devemos buscar a paz com todos os homens. Então, o nosso convívio nesse mundo deve ser um convívio pacífico, e na medida do possível a gente realmente deve passar por esse mundo sem chamar muito a atenção dos ímpios contra nós. Nós também ouvimos isso na pregação de Abraão em Gênesis, que Abraão também estava buscando isso. Ele estava peregrinando, mas ele não estava procurando comprar brigas, ele sempre estava tentando realmente ganhar, sendo humilde, se prostrando diante dos homens da terra que detinham o governo, porque ele queria peregrinar em paz. Então nós, de um lado, nós devemos procurar a tranquilidade na medida do possível, sem negociar a fé, mas não devemos nos iludir de que nesse mundo nós somos odiados pelos ímpios que odeiam a Deus. Jesus ensinou, porque eles me odeiam, eles também vão odiar vocês. Então, qualquer
benefício dos ímpios a nosso favor é por interesse próprio. No momento que eles não tiverem aquilo que eles realmente buscam, pode ter certeza que eles vão se voltar contra a igreja, como até estamos percebendo em alguma medida, especialmente durante essa pandemia. Então, é isso que o salmista faz. Ele não abre a sua boca diante dos ímpios para se queixar aos ímpios por causa das aflições que ele estava sofrendo, mas ele descarrega o seu lamento diante do Senhor. É o que nós vemos dos versículos 4 até o versículo 11. E nesse lamento que Davi apresenta ao Senhor, ele fala tanto sobre as perturbações e as razões para essas perturbações, mas ele também faz a sua confissão e ora confiadamente na providência de Deus por causa dos sofrimentos que ele estava passando. Então, os versículos 4 a 6 fala sobre essa perturbação em termos de uma brevidade da vida. A vida aqui é muito breve. Então nós lemos os versículos 4 a 6. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, ou um palmo, como está no texto, à tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros. A vida humana é do tamanho de um palmo. É literalmente o que o texto está dizendo. E o próprio Davi, em outro salmo, Salmo 144, ele vai comparar a vida com um fôlego e com uma sombra. Ele menciona essa sombra um pouco mais adiante. Então, a vida é nada mais do que uma breve passagem por esse mundo. O mesmo Tiago, que falou sobre a língua no capítulo 3, no capítulo 4, ele também fala da brevidade da vida. Lá, tanto no capítulo 1 como no capítulo 4, Tiago se refere à brevidade da vida usando a imagem de um vaporzinho de fumaça. Tipo, quando você destampa uma panela, você vê aquele vapor visível, aparece, mas rapidamente, não é? Desaparece. Então, Tiago apresenta a imagem da vida como aquele vapor de fumaça. Você vê, passa, mas rapidamente desaparece. E o livro de Eclesiastes começa no versículos 1 e 2 do capítulo 3 com a declaração sobre a fragilidade e a vida passageira debaixo do sol, com as palavras que nós conhecemos bem. Tudo é vaidade. Tudo passa rapidamente. A nossa vida debaixo do sol é assim. Tudo passa rapidamente. Mesmo que eu pense em alguém que pode ter vivido longos anos, hein? Chegou aos seus 90, 100 anos. Mas Moisés já tinha reconhecido na sua época que depois dos 70, o melhor da vida é enfado e canseira. E quanto mais avançamos, mais agonias a gente sente nesse mundo. De fato, a vida é breve, é passageira, é fraca, cheia de angústias. Talvez não para nós que temos a promessa da vida eterna e temos ouvido a cada domingo sobre a promessa de Deus em Cristo Jesus de nos salvar, de nos levar para o céu, de não nos deixar na sepultura. Mas para alguém que não tem essa esperança, pensar na morte é uma coisa angustiosa. Pense em alguém que está vivendo talvez uma fase de perigo na vida e a morte se aproximando e tem medo da morte porque não sabe o que vai acontecer depois e lamenta porque durante a vida não conseguiu desfrutar de tudo que ele conquistou, aqueles que pelo menos conquistaram alguma coisa,
e que tudo vai acabar ali e ele não sabe para quem vai ficar tudo. É uma angústia no coração. Pessoas sofrem muito com isso. Porque se a morte põe fim ao pouquinho que uma pessoa pode desfrutar nessa vida, sem que haja nenhuma esperança após a morte, então qualquer alegria que exista naquele momento ali desaparece, e a tristeza tende a tomar conta do coração. Então a realidade debaixo do céu é dura. A vida debaixo do céu é passageira, é como vapor de fumaça. Os bens que alguém possa adquirir nesse mundo não vai servir na hora da morte, e ele nem sabe para quem vai ficar. Final do versículo 6, se ele amontou a tesoura e não sabe tesouro e não sabe quem os levará. A vida é frágil, sofrida, passageira, e os bens não servem para nada. Mas, apesar disso, não devemos ignorar essas coisas. Não devemos fugir de realmente pensar na dura realidade debaixo do sol e de também considerar a morte. Porque o salmista, quando menciona essas coisas, ele menciona com um propósito. Ele quer que realmente ele possa reconhecer a sua fragilidade, você sabendo que a vida é rápida, é passageira, que você é fraco para lutar contra os problemas da vida e que os seus bens não vão servir. Se você reconhece isso humildemente, você reconhece que não é capaz de lidar contra essas coisas, e então você pode recorrer à pessoa certa. Essa descrição não é simplesmente para causar um terror e nos abandonar no medo, porque isso é pior do que não pensar no problema. Muita gente opta por não pensar na morte e nos sofrimentos da vida e procura os recursos que pode para escapar disso. Bebida e todo tipo de pecado, ou se iludir mesmo como se não existisse Deus e como se não existisse nada depois da morte. Mas isso não resolve o problema dele, porque ele vai morrer e o justo juiz estará lá esperando por ele. Isso não anula a realidade. Mas Davi quer que, como peregrinos, nós reconheçamos a nossa fragilidade e então a gente não se angustie como o restante do mundo sem esperança, tentando se agarrar a qualquer coisa para escapar do sofrimento, porque não há solução para o sofrimento nas coisas desse mundo, porque todas elas falham, todas elas são palha. Os versículos seguintes, 7 a 11, mostram que não apenas todas as coisas falham em conceder ao homem segurança e consolo debaixo do céu, mas também ensina sobre a causa dessas coisas, por que nós passamos por isso, e então como nós podemos reagir a essas situações. Logo no versículo 7, e eu, Senhor, que espero? Essa pergunta na primeira parte do versículo 7 é uma pergunta importante, porque nos dirige à questão: o que sucede ao justo, sucede ao ímpio. O que eu vou fazer como crente nesse mundo? Eu não consigo escapar. Eu não posso fugir disso. Essa realidade não é uma realidade somente para os ímpios, não. É uma realidade para todos nós. Eclesiastes 9:2 diz que o que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Pois os ímpios e os crentes provam da mesmíssima vida sofrida e passageira. No entanto, tem uma diferença entre o justo e o ímpio. Não pense que nós estamos
misturados nesse mundo sem que haja nenhuma distinção. A Bíblia mostra que há uma distinção entre o ímpio e o justo, e essa distinção pode aparecer pode ser percebida na segunda parte do versículo 7. Tu és a minha esperança. O ímpio não tem Deus como a sua esperança. Não tenho o que fazer. Eu não tenho como escapar dos sofrimentos e do mal que é comum aos ímpios, porque é comum também aos justos. Mas o Senhor é a minha esperança. O crente realmente mostra uma grande distinção que há nesse mundo entre os ímpios e os justos. A distinção não é que os ímpios pecam e os justos não pecam, ou que os pecados dos ímpios são mais graves do que os pecados dos justos. Mas a distinção é que os justos alcançaram o perdão dos pecados. E o salmista sabe disso, ele sabe o fundamento do sofrimento, mas também sabe o fundamento da esperança que ele está declarando aqui. Os versículos seguintes, 8 a 10, nós lemos que o crente confessa a Deus o seu pecado. Versículo 8, livra-me de todas as minhas iniquidades e não me faças o opróbrio do insensato. Ou seja, não ter o perdão dos pecados significa receber o castigo dos insensatos, dos demais ímpios. Ele ora a Deus, ele reconhece a sua necessidade, confessa os seus pecados, para não receber o mesmo castigo. E ele faz isso com base na misericórdia de Deus que o ímpio desconhece e despreza. Versículo 9, emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso. Sabe aquela confiança de que eu sei que há muitos males no mundo, eu estou sofrendo terrivelmente, mas isso é coisa de Deus. Isso só está acontecendo porque Deus não apenas está permitindo, mas está dirigindo essa situação conforme nós cremos e confessamos, para o nosso bem, para a nossa salvação. Ele promete que ele vai transformar todo o mal em bem, ou ele vai usar o mal para o nosso bem, conforme Romanos 8, 28. Então o salmista, que reconhece que os seus sofrimentos são frutos do seu próprio pecado, ele confessa os seus pecados e apela para Deus, confiando, descansando e aceitando os sofrimentos que tem passado como fruto dos seus pecados. Mas ele tem em vista escapar da justa condenação que há de cair sobre todos os ímpios, conforme lemos no versículo 11. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Quando Deus cobra o pecado dos homens, não sobra nada. Tudo que ele apresentar em sua defesa vira cinza, e ele mesmo será reduzido a nada. Davi sabe do castigo dos ímpios. Por causa disso, então, ele apela para a misericórdia de Deus. O seu apelo à misericórdia de Deus é porque ele não está olhando para os ímpios e achando que o mal está só nos ímpios. Porque se ele achasse que o mal estava só nos ímpios, ele apenas clamava pelo castigo dos ímpios. Nós temos ouvido aqui em várias pregações imprecatórias que, infelizmente, nós temos, nessa época de pandemia, quando às vezes tem acontecido abuso de autoridades, mas nós temos visto muitos crentes usando esses salmos imprecatórios para invocar a maldição de Deus sobre essas pessoas, mas ignorando que nesses salmos imprecatórios, como o Salmo 37, que nós vamos encerrar cantando ele, o salmista só impreca a maldição sobre os ímpios depois que ele mesmo já o fez contra ele próprio. Primeiro ele se assume como alguém que tem que ser perfeito diante de Deus. Se ele não for, ele merece igual castigo.
E então ele pode apelar para o castigo dos ímpios. Davi sabia disso. Ele em nenhum momento, nem aqui, nem nos outros salmos, ele reivindica qualquer justiça própria diante de Deus. Ele reconhece que é um pecador. Por isso ele mesmo busca o perdão dos pecados, para que também ele não receba os mesmos castigos que os ímpios irão receber, porque não se arrependem. Como lemos na palavra de Deus, não existe justo sobre a terra. Davi sabe que Deus está olhando para a terra. E quando ele olha do céu para a terra, o que ele vê é pecado. Ele olha para os homens e não encontra um justo sequer. Todos pecaram. Todos estão sofrendo justamente as consequências de seus próprios pecados. E todos sofrerão justamente o justo juízo de Deus por causa dos seus pecados. Mas nós sabemos que Deus faz distinção. Deus não faz uma distinção entre os que pecam e os que não pecam. Deus não faz uma distinção entre os que pecam muito e os que pecam pouco, ou entre os que pecam gravemente e os que pecam mais levemente. Porque quanto ao pecado, não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. O salmista Davi sabia disso. Ele sabia que Deus tinha um olhar fixo sobre os pecados dos homens. E os homens serão destruídos por causa dos seus pecados. No versículo 11, mais uma vez, ele claramente mostra que Deus, olhando para o castigo, para o pecado dos homens, eles estão fritos. Não tem escapatória. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. E com efeito, todo homem é pura vaidade. Ninguém subsiste diante da ira justa de Deus. Por isso, o apelo de Davi aqui é duplo no final desse salmo. Ele apela para que Deus não fique em silêncio diante do seu clamor. O clamor aqui é por perdão, por salvação. Mas ele também termina o salmo dizendo para Deus desviar dele o olhar. O que ele está dizendo? Na verdade, não é que Davi não quer que Deus o abandone, mas ele sabe o que ele tem. O que ele tem é aquilo que é comum a todos os outros pecadores. Ele sabe que ele é um pecador, que ele está cheio de pecado, e se Deus olhar para ele, para os seus pecados, ele vai ser destruído juntamente com os demais ímpios. Por isso ele apela: desvia de mim o teu olhar para que eu tenha alento. A paz só chegará ao coração do homem quando ele tiver certeza, puder descansar na promessa de que o olhar de Deus não está mais focado nos seus pecados. Enquanto Deus estiver olhando para você e para os seus pecados, você está perdido. Está perdido. Você não tem como permanecer diante do juízo de Deus. Não importa o que você apresente como justiça própria diante de Deus. Tudo que você tem a apresentar são como palha que não resiste ao pequeno fogo. Então Davi apela: Senhor, eu fiquei calado diante dos ímpios, mas não fica calado diante de mim. Responde a minha oração. Perdoa o meu pecado e desvia de mim ou do meu pecado o teu olhar. De fato, se Deus não atendesse ao nosso clamor e não desviasse de nós e dos nossos pecados o seu olhar, nós estaríamos igualmente perdidos. Mas o Salmo mostra que há esperança para o crente. Há esperança para aqueles que temem a Deus.
há esperança para aqueles que conhecem a Deus e sabem que Deus faz distinção entre o ímpio e o justo, não em razão dos seus pecados, mas em razão da promessa que ele fez de separar para si um povo dentre todas as nações da terra. Por causa disso, também há esperança para nós, de que mesmo em nossos pecados mais feios, há esperança quando nós nos lançamos aos pés do Senhor e confessamos os nossos pecados. Porque nós podemos ter certeza de que, apesar dos muitos pecados que persistem em nossa vida contra a nossa vontade, nós sabemos, Deus já desviou de sobre eles o seu olhar. Deus, em sua infinita graça, desviou o seu olhar dos nossos pecados para Cristo Jesus. Porque o Salvador Jesus Cristo, ele escolheu carregar sobre si todos os nossos pecados. Ele não deixou mais pecado em nós, para que Deus pudesse olhar para ele com um olhar de vingança e de castigo. Cristo levou sobre si as nossas iniquidades e o castigo que os nossos pecados mereciam. O nosso Salvador Jesus Cristo já o suportou de uma vez por todas, morrendo em nosso lugar, como pagamento pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Deus não deixou de castigar a nenhum dos pecados dos seus filhos. Assim como o salmista indicou no Salmo, que lutou para suportar a aflição do pecado em silêncio, só abrindo a sua boca diante de Deus, esse salmo de fato aponta diretamente para o Salvador Jesus Cristo, que enquanto carregava os pecados da raça humana sobre o seu corpo no madeiro, ele o foi como ovelha muda. Diante dos seus opressores, ele não abriu a sua boca, mas diante daquele que pode socorrer, ele clamou desesperadamente: Pai, por que me desamparaste? O clamor do justo deve ser colocado somente diante do Senhor. De nada adianta colocar as queixas diante dos ímpios. Cristo não alcançaria o que buscava se ele recorresse aos homens para tentar escapar dos sofrimentos que estavam reservados para ele. Mas ele aceitou passar por tudo, sofrer as agonias indizíveis no corpo e na alma, para que nós tivéssemos a certeza de que hoje, quando nós abrimos a nossa boca diante do Senhor, ele não ficará em silêncio diante das nossas petições. E também para que nós tenhamos a certeza de que, ainda que a nossa vida nesse mundo como peregrinos seja uma vida sofrida por causa do pecado que transforma esse mundo em um vale de lágrimas, nós sabemos que todo o nosso sofrimento é consequência do nosso pecado, mas não desperta uma ira de Deus contra nós. Podemos resistir à tentação de reclamar diante dos homens e podemos cada vez de novo recorrer ao Senhor e lançar as nossas orações diante do Senhor e regar as nossas orações com lágrimas, porque, como vemos nesse salmo, Davi, ele realmente sabe, ele conhece o Deus da aliança, um Deus que não despreza os seus filhos, um Deus que não ignora o sofrimento que nós passamos enquanto peregrinamos nesse mundo. Quando regamos as nossas orações com lágrimas, podemos confiar que Deus não ignora, que aquilo que a gente não consegue muitas vezes expressar em palavras, as nossas lágrimas traduzem para Deus o nosso sofrimento. Façam isso. Sofram durante a vossa peregrinação, mas sofram em silêncio. Resistam à tentação de se queixar diante dos homens.
Faça dessas situações uma oportunidade de treinar o seu coração na confiança em Deus, recorrendo ao Senhor e colocando diante dele as suas ansiedades. Continue em sua peregrinação. Sofram todas as aflições causadas pelo pecado e pelo ímpio, mas sofram confiantes de que o castigo eterno destinado aos ímpios já foi removido de sobre vocês. Confiem que Deus desviou o seu olhar dos seus pecados, mas Ele não desviou o olhar dele de vocês. Pelo contrário, aquilo que um pecador não pode ter, nós podemos ter. Porque tudo que um pecador impenitente tem é o olhar de Deus sobre os seus pecados para a destruição. Mas porque os nossos pecados já foram perdoados em Cristo Jesus, o olhar de Deus não está mais fixo para os nossos pecados, mas para nós mesmos, como filhos amados, adotados em Jesus Cristo. Filhos a quem Ele prometeu não ficar em silêncio diante das suas angústias. Por isso, abram a sua boca, mas abram-na diante do Senhor. Amém.